Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o exercício 2.7 do capítulo 2 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Vamos então ao enunciado do exercício. Água escoa em um tubo liso, rugosidade absoluta E igual a 0,0 milímetros, com um número de Reynolds igual a 10 à sexta, que é 1 milhão. Depois de vários anos de uso, observa-se que a metade da vazão original produz a mesma perda de carga original. Estime o valor da rugosidade relativa do tubo deteriorado. Então aqui a primeira coisa é o seguinte, vamos identificar o que o exercício está pedindo. Quando ele fala de rugosidade relativa, o que ele quer saber é isso aqui, ó. É o valor de E sobre D, que é uma relação entre a rugosidade absoluta E e o diâmetro interno da tubulação. Ele fala tubo deteriorado no final, porque com o passar do tempo o tubo vai se deteriorando e a parte interna passa a apresentar uma rugosidade que inicialmente não existia. Inclusive, se essa rugosidade absoluta fosse igual a zero, continuasse zero, a rugosidade relativa seria obviamente igual a zero, que a gente estaria falando de zero dividido por D. Não é esse o caso. Então, entendendo o contexto do exercício, a gente passa para a resolução agora. Observem que nós não temos o diâmetro, também não temos a vazão e tampouco a velocidade. Mesmo assim, a gente consegue resolver esse exercício, ok? Como ele fala que inicialmente o tubo é liso, então se o tubo é liso, a gente tem inicialmente um escoamento que nós chamamos de turbulento hidraulicamente rugoso, tá? Então é escoamento turbulento hidraulicamente rugoso. No escoamento turbulento hidraulicamente rugoso, a gente consegue calcular o fator de atrito utilizando a fórmula de Blasius, que é a seguinte: o fator de atrito é igual a 0,316 dividido por Reynolds elevado a 0,25, tá? Então aqui vai ficar 0,316 dividido por 10 à sexta elevado a 0,25. Esse 10 à sexta é o número de Reynolds que foi informado no enunciado. Esse valor ele vai dar 0,00999, tá? Então a gente pode arredondar esse fator de atrito e a gente vai chamar de F1, porque é o fator de atrito na situação inicial, a gente pode arredondar para 0,01. Tá? Então esse é o F1, nós vamos voltar a esse valor posteriormente. Agora é o seguinte, com esse valor a gente pode montar a equação da perda de carga hidráulica utilizando a fórmula universal da perda de carga ou de Darcy-Weisbach. Que fórmula é essa? É essa aqui, ó. ΔH igual a F L sobre D, tá? V ao quadrado sobre 2G. Tá? Aqui, se a gente for colocar essa fórmula, considerando que é uma situação inicial 1, a gente vai falar o seguinte: ΔH1, né, que é a perda de carga na situação 1 com o tubo liso no início do uso. F1, que é o fator de atrito na situação inicial. Observem que à medida que o tubo se deteriora, o fator de atrito também vai ter o seu valor alterado. L dividido por D. E o V vai ser diferente. O comprimento é o mesmo, o diâmetro também, mas o V vai ser diferente. Então a gente coloca aqui V1 ao quadrado sobre 2G. Tá? A gente vai comparar essa perda de carga hidráulica na situação inicial com a perda de carga hidráulica na situação após o tubo apresentar uma certa rugosidade absoluta quando ele está deteriorado. Para que a gente possa fazer essa comparação, a gente precisa primeiro
comparar a velocidade da situação inicial, que é o V1, com a velocidade da situação final, que é o V2, tá? Então, aqui observem que ele fala assim, ó, observa-se que a metade da vazão original produz a mesma perda de carga, tá? Então, assim, se a gente tem a metade da vazão e a tubulação, o diâmetro é constante, isso significa que o V2, que é a velocidade final, ela vai ser metade da velocidade inicial, tá? A gente pode provar isso. Como que a gente provaria isso aqui? A gente faria assim, ó. Eu sei que a vazão inicial, Q1, é igual à área da tubulação vezes V1. Na segunda situação, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que o Q2, né, ele vai ser igual ao A área é a mesma, não muda, vezes V2, tá? Só que eu também sei que o Q2, que é a vazão na situação final, ela é metade da vazão inicial. Então, utilizando-se esta equação aqui e esta daqui, né, fazendo a substituição, a gente vai ter o seguinte, ó. Q1 sobre 2 ficaria assim, ó. A vezes V2, né, que é o Q2, é igual ao Q1, que é o A vezes V1, dividido por 2, tá? E aí a gente cancela a área e o que sobra no final é aquilo que a gente verificou, que a velocidade na situação final é igual a metade da velocidade no início, tá? E ele fala o seguinte, que metade dessa vazão produz a mesma perda de carga original, tá? Então aqui a gente vai nós vamos igualar esses valores, só que antes de igualar, nós vamos montar a perda de carga hidráulica na situação final, que é o ΔH2. O ΔH2, ele vai ser dado por F2, que ainda nós vamos obter, vezes L sobre D, V2 ao quadrado, sobre 2G. Só que no lugar de V2, nós vamos colocar V2 em função de V1, tá? Então aqui vai ficar assim, ó, ΔH é igual a F2, L sobre D, V1 dividido por 2, elevado ao quadrado, sobre 2G. Aqui a gente vai aplicar uma propriedade distributiva que vai dar o seguinte, ó, F2, tá? L sobre D. Esse quadrado, como é uma fração elevada ao quadrado, eu posso elevar ao quadrado separadamente, a parte de cima e a parte de baixo. Então aqui vai ficar assim, ó, V1 ao quadrado dividido por 4. Esse 4 é o 2 elevado ao quadrado. Dividido por 2G, tá? Aqui o que a gente tem, eu gosto de explicar em detalhes, se você já entendeu essa parte, não tem problema, mas aqui a gente vai colocar assim, ó, ΔH2, isso aqui, essa parte no final é uma divisão de frações. Quando a gente tem uma divisão de frações, nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então aqui vai ficar F2, L sobre D. Conservar a primeira vai ficar assim, ó, V1 ao quadrado sobre 4. O inverso da segunda é o 2G, então fica 1 sobre 2G. Tá? Isso aqui vai dar o seguinte, ó, ΔH2 é igual a F2, L sobre D, tá? V1 ao quadrado dividido por 8G. Agora nós vamos igualar
a perda de carga hidráulica na situação 1 com a perda de carga hidráulica na situação 2. Por que nós vamos fazer isso? Porque é o que ele fala, que metade da vazão original produz a mesma perda de carga. Então aqui vai ficar assim, ó. A gente vai colocar esse valor aqui que a gente já obteve, que é para o ΔH1 que está aqui. Tá? Então aqui vai ficar assim, ó. F1 vezes L sobre D, V1 ao quadrado sobre 2G, é igual a F2 L sobre D, V1 ao quadrado sobre 8G. Tá? E agora a gente consegue cancelar boa parte do que está nessa equação. Esse L cancela com este D com este G com este. Tá? E a gente vai ter o seguinte, ó. F1. Ah, e faltou o V1. O V1 ao quadrado aqui cancela com esse aqui também, tá? Então aqui vai ficar assim, ó. F1 é igual a... Aqui F1 sobre 2. O 2 aqui eu não cancelei ainda. F1 sobre 2 é igual a F2 sobre 8, tá? Eu vou passar o 8 para lá multiplicando, e o que eu vou ter é o seguinte, ó. Que o F2, né, escrevendo espelhado, trocando o lado da equação, é igual a 8 sobre 2 vezes o F1. Portanto, o F2 é 4 vezes o F1. Então, observem aquilo que eu havia falado no início do exercício. Como houve uma deterioração do tubo, houve uma alteração na rugosidade absoluta, e isso provocou uma mudança, uma modificação no fator de atrito, inclusive porque o escoamento não vai mais ser turbulento hidraulicamente liso. Então, o F2 é igual a 4 vezes o F1. O valor de F1 nós temos. O F1 foi calculado e é 0,01. Então, a gente vai ter o seguinte, que o F2 é igual a 4 vezes 0,01. Isso dá 0,04. Então, ou seja, o F2 é igual a 0,04, tá? Esse é o valor de F2, 0,04. Agora que nós temos o fator de atrito para a segunda situação, a gente vai utilizar, né, uma fórmula que envolve o fator de atrito para a nova situação que a gente tem. Então, à medida que ele tem essa rugosidade, ele não vai mais ser um escoamento turbulento hidraulicamente liso. Então, como acontece na maior parte dos casos, com tubulações comerciais, a gente vai trabalhar com escoamento que a gente chama de turbulento hidraulicamente misto, tá? Para o escoamento turbulento hidraulicamente misto, nós vamos utilizar a equação de Swamy-Jain, tá? Que determina o fator de atrito. Nessa equação, a gente precisa do número de Reynolds. Então, a gente primeiro precisa descobrir o número de Reynolds nessa situação final. Como a gente sabe que a velocidade é metade, obviamente o número de Reynolds também vai ser a metade. Mas a gente precisa provar isso. Então aqui a gente vai escrever o seguinte: uma relação entre o número de Reynolds na situação final, Rei 2, sobre a relação entre o número de Reynolds na situação inicial. Então aqui vai ficar assim, ó, V2 vezes D, né, velocidade vezes o diâmetro, dividido pela viscosidade cinemática. É uma das maneiras, até peço desculpas aqui, o tablet desceu aqui a tela. É uma das maneiras que a gente faz a resolução.
uma das maneiras de se expressar o número de Reynolds. E aqui o número de Reynolds 1 vai ficar V1 vezes D por viscosidade cinemática também, tá? Mais uma vez nós temos aqui uma divisão entre frações e o que a gente faz aqui? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar V2 vezes D dividido por viscosidade cinemática vezes viscosidade cinemática V1 dividido por D. O diâmetro cancela com o diâmetro, a viscosidade cinemática cancela com essa aqui também, tá? E aí o que a gente tem no final é isso aqui, ó. Rei 2 por Rei 1 é igual a V2 por V1, tá? E a gente viu aqui que a velocidade 2 é metade da velocidade 1, né? A gente viu que a velocidade na situação final é metade da velocidade na situação inicial. Então aqui a gente vai fazer essa substituição também, né? O V2 é igual a V1 dividido por 2. Então aqui vai ficar assim, ó. Rei 2 dividido por Rei 1 é igual a V1 dividido por 2 dividido por V1. Mais uma vez, divisão de frações, conserva a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, tá? Então aqui vai ficar assim, ó. E aí esse V1 cancela com esse, eu vou ter o seguinte, que o número de Reynolds na situação 2 é igual ao número de Reynolds na situação 1, tá? Isso aqui é igual a meio, ok? Eu vou passar o número de Reynolds na situação inicial para lá, multiplicando, então eu vou ter o seguinte, que o número de Reynolds na situação final é aqui a prova do que eu havia comentado com vocês. É metade do número de Reynolds na situação inicial. E o número de Reynolds inicialmente é de 10 elevado a sexta ou 1 milhão. Portanto, o número de Reynolds na situação final é 10 elevado a sexta dividido por 2. Aqui a gente pode reescrever isso como 10 vezes 10 elevado à quinta, tá? E aí esse 10 eu divido por 2 e aqui fica igual a 5, tá? Então, o número de Reynolds ele vai dar 5 vezes 10 à quinta, que é 500 mil, tá? E por que a gente tá calculando esse valor? Porque a gente precisa dessa informação para colocar na fórmula de Swamy-Jain, tá? Que fórmula que é essa? É essa aqui, ó. O fator de atrito é igual a 0,25 log de E por 3,7D mais 5,74 vezes Reynolds elevado a 0,9, tudo isso elevado ao quadrado, ok? Então agora o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar essa fórmula aqui e nós vamos substituir os valores que a gente já tem. Então no lugar do F do fator de atrito, eu vou colocar esse valor aqui, ó, 0,04, tá? É o valor que a gente descobriu, 0,04. Então 0,04 é igual, na parte de cima continua o 0,25, tá? Log, abre parênteses, E por 3,7D. Observem que esse E sobre D, né,
esquecendo ali do 3,7, é a rugosidade relativa que ele queria saber. 5,74 sobre Reynolds. Então, aqui vai ser, né, o 5 vezes 10 à quinta. Tudo isso elevado a 0,9. Tá? Fecha parênteses aqui. Tudo isso elevado... Bom, deixa eu arrumar essa parte aqui que não ficou muito legível. Então, fecha parênteses. Tudo isso elevado ao quadrado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar esse log para lá, multiplicando o 0,4 e vamos passar o 0,04 dividindo, tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Log de E por 3,7D mais 5,74. E aí aqui eu já vou colocar o valor do 5 vezes 10 à quinta elevado a 0,9, tá? Então isso aqui dá 134.608,66, tá? 134.608,66. Fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. Isso aqui dá 0,25 dividido por 0,04. Tá? Então, copiando aqui embaixo de novo, continuando, aqui vai ficar o seguinte, ó. Log, tá? Abre parênteses, E por 3,7D, tá? Mais, e aqui eu já vou colocar o resultado, tá? 5,74 dividido por 134.608,66, isso aqui dá 4,264 vezes 10 a menos 5, ok? Tudo isso elevado ao quadrado. E isso aqui, 0,25 dividido por 0,04, isso aqui dá 6,25, tá? Aí aqui é o seguinte, a gente vai precisar pegar esse quadrado que está aqui do lado esquerdo e extrair a raiz, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Ou passar o quadrado para lá. Quando a gente extrai a raiz, essa raiz pode trazer um número positivo, mas ela também traz um número negativo. Ela tem dois resultados, tá? Então, por exemplo, a raiz de 6,25, que é o que a gente vai fazer aqui, né? Ela vai ter dois valores, um mais 2,5 e o menos 2,5, tá? Então a gente vai ter que trabalhar ou com um ou com o outro. E aqui a gente vai trabalhar com o menos 2,5, porque quando a gente trabalha com mais, a gente vai estar trabalhando com valores muito grandes que não são compatíveis com o que está dentro dos valores do logaritmo, né? Que é o E sobre 3,7D e o 4,264 vezes 10 a menos 5. E aí, você que quer entender com mais detalhes e mais profundidade isso, eu recomendo que você veja o vídeo que eu fiz no meu canal sobre o exemplo 2.7 do capítulo 2 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Mello Porto, onde eu detalho os porquês dessas diferenças, tá? Por que a gente tem que escolher sempre o menos e não o mais. Então aqui é o seguinte, a gente vai trabalhar com o menos 2,5, tá? Então aqui o que a gente vai ter é o seguinte, ó, passando a raiz para lá, eu vou ter isso aqui, log de E por 3,7D é igual a 4,264 vezes 10 a menos 5. Isso é igual a menos 2,5, tá? Aí aqui é o seguinte, a gente chegou aqui
a uma equação logarítmica. Para que a gente saia dessa equação, a gente precisa aplicar o conceito de logaritmo. Então, significa o seguinte, que o 10, né, elevado a menos 2,5 é igual ao e sobre 3,7d mais 4,264 vezes 10a menos 5. Tá? Então, esse foi o valor que a gente tem aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai colocar o valor do 10 elevado a menos 2,5. Então, 10 elevado a menos 2,5, percebam que vai dar um valor muito pequeno, e é isso mesmo. Então, é 0,00316227. Tá? Isso aqui é igual ao E sobre 3,7D mais 4,264. Deixa eu arrumar aqui. Vezes 10a menos 5, tá? E agora eu vou subtrair esses valores. Vou passar esse 4,264 para lá, subtraindo, tá? E aí eu vou ter o seguinte, ó. Esse valor vai dar 0,00311964. Então, isso é igual ao E sobre 3,7D. Aí, esse 3,7 que está aqui dividindo, eu passo para lá, multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. Trocando o sinal, ou melhor, espelhando, passando para o lado esquerdo, vai ficar assim, E sobre D, que é a rugosidade relativa, é igual a 0,00311964 vezes 3,7. E aí a gente obtém o valor para a rugosidade relativa, que é igual a 0,0115. Lembrando que não tem sinal, porque a rugosidade é em milímetros absoluta e o diâmetro é em milímetros também. Então, esse é um número puro, não tem dimensão. Então, esse foi o exercício 2.7 do livro Hidráulica Básica, do professor Rodrigo de Mello Porto. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo exercício.